Cara, bom dia, bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha. Dá um bom dia pro Zeca, isso. A gente vai trabalhar hoje, espelhos esféricos, ok? Na aula passada a gente falou sobre espelhos planos, estão ligados nisso? Posição do objeto, posição da imagem, distância até o espelho. A gente vai repetir tudo isso para espelhos esféricos. Tem que dar uma lembradinha em algumas coisas importantes que a gente já viu. Por exemplo, né? A gente vai precisar de novo da velha lei da reflexão. Aqui a gente tem um espelho plano. Esse lado aqui esquerdo é o refletor, tá? Chega um raio de luz nesse espelho, vem? Um raio de luz bate no espelho. A gente traça uma reta normal, lembra? Perpendicular à superfície do espelho. E a gente vai ter, entre esse raio de luz e a reta normal, um ângulo chamado de ângulo de incidência. Ok? Esse raio de luz bate e volta. Certo? E a gente vai ter, entre esse raio de luz que voltou e a reta normal, um ângulo chamado de ângulo de reflexão. Lembra? A lei da reflexão nos diz que esses dois ângulos sempre são iguais. Sempre. Isso vai valer também para espelhos esféricos que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Outra coisa importante é a definição de ponto-objeto e ponto-imagem. Qual é a diferença entre objeto e imagem? Cada objeto é o ponto, ou ponto-objeto, é o lugar, é o ponto em que se encontram os raios de luz que batem no espelho, que chegam no espelho. O ponto que se encontra os raios de luz que batem no espelho é chamado de ponto-objeto. Imagem é o ponto em que se encontram os raios de luz que são refletidos pelo espelho, que saem do espelho. Os raios de luz que chegam no espelho, eles partem do objeto. Beleza? Os raios de luz que saem do espelho, eles formam a imagem. Se esses raios de luz se encontrarem de verdade, se tiver um ponto aqui em que coincide todos os raios de luz, tanto no objeto quanto na imagem, o objeto e a imagem são chamados de reais. Por que real? Porque existe mesmo, né? Está ali o objeto do qual saem os raios de luz, é um objeto real. Está aqui a imagem em que se encontram os raios de luz. Por definição, a imagem é isso, né? O lugar que se encontram os raios de luz. Se eles se encontram mesmo, ela é chamada de imagem real. Caso elas não se encontrem de verdade, a gente vai ter que prolongar. Estão lembrados disso? Se a gente tiver que prolongar os raios de luz para um determinado ponto, tanto os raios de luz que chegam no espelho, como os raios de luz que são refletidos pelo espelho, se a gente tiver que prolongar porque eles não se encontram de verdade, esse objeto e essa imagem são chamados de virtuais. Lembra aquela diquinha, né? O real é o que existe mesmo quando eles se encontram. O virtual é aquilo que a gente vê, mas não existe. Beleza? Porque olha só, né? O objeto é o ponto que sai os raios de luz. Se não tem um ponto que eles saiam de verdade, esse objeto não existe, não é um objeto real. Vai ser um objeto virtual. Imagem é um lugar que se encontra os raios de luz. Se esses raios de luz não se encontram de verdade, a imagem não é real. A imagem é virtual. Então, real, o raio de luz cheinho. Virtual, pela prolongação. Tudo bem? Beleza? Essas definições a gente tem que ter claro. Ok? Claro, o que é um espelho esférico, então, né? O próprio nome já diz, né? Espelho esférico, ele parte de uma esfera. Isso aqui é uma bola de Natal. Feia pra diabo, né? Tudo bem. Uma bola de Natal. Daí o cara vai lá e corta a bola de Natal. Corta. Vai. Não quer? Cortou. Corta a bola de Natal. Quando o cara corta a bola de Natal, o cara vai ter uma calota. Sabe tipo calota de Fusca? Olha aqui, uma calota. Calota. Tá vendo? Uma calota. Beleza? Estão vendo a calota? Galera, aqui, essas calotas aqui, é que vão ser os nossos espelhos esféricos. Se eu usar o lado de dentro da calota refletindo, o lado de dentro, esse espelho é chamado de espelho côncavo. Vamos anotar aqui? Esse espelho é chamado de espelho côncavo. Se eu usar o lado de fora da calota refletindo, esse lado aqui, esse lado, o espelho é chamado de espelho convexo. Beleza? Já aprendeu parábola, né? Já deve ter ouvido falar em concavidade da parábola. A concavidade é um buraco. Beleza? A concavidade aqui é o lado de dentro. Certo? Então o lado de dentro, quando é usado para refletir a luz, a gente tem um espelho côncavo. Quando é usado do lado de fora,
Esse espelho é chamado de espelho convexo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Espelho côncavo, o lado de dentro reflete. Espelho convexo, o lado de fora reflete. Beleza? Galera, no princípio, ó, o espelho côncavo ele converge os raios de luz. Se chegam dois raios de luz paralelos, ó, esses raios de luz são refletidos pelo espelho côncavo e eles convergem para um ponto. Vou botar aqui as guampinhas, né? Para indicar qual é o lado de trás do espelho. Lembra? As guampinhas sempre indicam o lado de trás. Aqui, o lado de dentro. Dizer aqui que é guampinha, uns carinhos aqui. Tá legal? Então, ó, no espelho côncavo, ó, a princípio, o espelho converge os raios de luz. Se chegam dois raios de luz paralelos no espelho côncavo, eles vão se encontrar num ponto. Beleza? Esse ponto a gente vai chamar mais tarde de foco, onde a gente focaliza a luz, quando a gente junta. Ok? A princípio, o espelho convexo, ó, ele diverge os raios de luz. Espelho côncavo converge, espelho convexo diverge. Tanto é que para esses raios de luz se encontrarem, a gente teria que prolongar eles para trás, porque eles não se encontram de verdade. O local em que esses raios de luz se encontram vai ser o que a gente chama de foco do espelho. Aqui já dá de sacar uma coisa, né? No espelho côncavo, os raios de luz refletidos se encontram de verdade. Então esse foco existe de verdade. Se ele existe de verdade, a gente chama de quê? Boa, real. Esse foco é real. No espelho convexo, não, né? Os raios de luz que chegam paralelos ao espelho convexo, ó, eles são espalhados, eles se abrem. E esses raios de luz não se encontram de verdade. A gente tem que prolongar para eles se encontrarem. Galera, se a gente prolonga, ó, se os raios de luz não se encontram de verdade, esse foco não é real. Se não é real, a gente chama de quê? Boa, virtual. Certo? Então, já anota aí, né? Espelho côncavo vai ter um foco real, espelho convexo vai ter um foco virtual. Galera, aqui, ó, tanto espelho côncavo quanto convexo vão ter alguns elementos que a gente tem que sacar. A gente tem que saber eles direitinho, ó, pelo nome. Beleza? É decoreba, Zeca? É decoreba, tem que saber, não tem jeito. Ó, tanto o espelho, quando a gente usa o lado de dentro refletido côncavo, quanto o lado de fora refletido convexo, ele vem de uma esfera, estão lembrados? Se ele vem de uma esfera, vamos desenhar aqui a esfera que gerou o espelho, que gerou a calota. Essa esfera vai ter um centro. Beleza? O centro dessa esfera que gerou o espelho vai ser chamado de centro de curvatura do espelho. Beleza? Vai ser o ponto que eu usei para desenhar a curvatura do espelho. Ela vai ter uma reta que passa por esse centro e corta o espelho exatamente ao meio. Essa reta aqui vai ganhar um nome, tá? Essa reta aqui vai ser chamada de eixo principal. Certo? Ó, o espelho pode ter vários eixos. Eixo vai ser qualquer reta que passe pelo centro e chegue no espelho. Certo? Mas esse que divide o espelho exatamente ao meio, ele é chamado de ele é chamado de eixo principal. O ponto que esse eixo corta o espelho também vai ganhar um nome. Vai ser chamado de vértice do espelho. Exatamente o lugar que esse eixo corta o espelho. O V é o vértice do espelho. Ok? Galera, na metade da distância entre o centro e o vértice, fica aquilo que a gente já conversou antes, que é o foco do espelho. Foco. Ok? Foco do espelho. Ó, o foco fica exatamente na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Beleza? Se daqui até aqui tiver 10 centímetros do centro de curvatura ao vértice, tiver 10 centímetros, daqui até aqui tem 5. Se daqui até aqui tiver 40 centímetros, daqui até aqui tem 20. O foco fica exatamente no meio. Ok? Então esses são os elementos mais importantes. Ó. O centro de curvatura, que vai vir da esfera que gerou o espelho. Eixo principal, vértice e foco. Certo? Eu já falei, pode existir ali, ó. Essas duas retas aqui, ó, que passam no limite dos espelhos, vão me dar o ângulo de abertura do espelho.
Para que seja um espelho gaussiano, que obedeça às leis de Gauss, que a gente vai estudar mais tarde, ou seja, para que ele forme imagens nítidas, tal, esse ângulo de abertura aqui, ó, ele tem que ser sempre inferior a 10 graus. Será que eu vou ter que me preocupar com isso? Não. Né? Só tem que saber. Tá? Que para que o espelho forneça imagem nítida, seja um espelho gaussiano, ele tem que ter um ângulo de abertura menor do que 10 graus. Ok? Então, por exemplo, esse meu espelho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ele tem um ângulo de abertura bem maior do que 10 graus. A esfera vai estar aqui mais ou menos, né? Então ele tem umas imagens bem distorcidas. Certo? Para que ele seja gaussiano, ele tem que ter um ângulo de abertura menor do que 10 graus. Claro, eu falei para vocês, né? Podem existir outros eixos. Esse eixo verde aqui, ó, seria um eixo secundário. Ele também teria um foco. Existe aqui uma linha, ó, chamada de linha plano focal. Beleza? Então eu teria aqui, ó, o foco. Não esquece, ó, que esse espelho é bem pouco curvo, né? A gente pode até quase aproximar ele de um plano. A gente teria aqui um foco secundário. Certo? Se eu pegasse outro eixo secundário aqui, eu teria aqui outro foco secundário. Será que a gente usa isso? Raramente. Mas, às vezes, a gente pode querer desenhar um raio de luz refletido no espelho, ó, que não seja um desses elementares, que a gente vai estudar depois. Mas a gente vai ver um exemplo sobre isso. Ok? Então, vamos só retomar aqui. Quais são os elementos mais importantes mesmo? Eixo principal, porta do espelho ao meio, centro de curvatura, foco e vértice. Cara, isso vai existir, ó, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. A única coisa, né, é que a gente viu antes, no caso do espelho côncavo, o centro e o foco ficam na frente dele, na frente do espelho, na frente do lado que reflete. No caso de um espelho convexo, o foco e o centro ficam atrás do espelho. Ok? Tanto é que a gente viu, né, que no espelho côncavo o foco é real, no espelho convexo o foco é virtual. Isso. Marca isso.